Olá amigos, o meu nome é Fábio Cancela. Bem-vindos ao nosso site fabiocancela.net. Este é o nosso quadro Pérolas da Bíblia, hoje com o tema Fugindo do Pecado. O texto sagrado no livro dos Salmos, no Salmo 51, verso 3, diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, disse o salmista Davi, mostrando toda a força do seu arrependimento no Salmo 51. Eu quero usar uma ilustração como pano de fundo para estudar a essência preciosa do ensinamento desse texto. Era uma caravana grande, mais ou menos 80 camelos, que eram conduzidos por 20 homens chamados nômades do deserto. Estes homens eram homens valentes que conseguiam atravessar e conviver com as agruras do deserto. Eles eram liderados por um homem alto, com aparência de sábio, chamado Sheikh Musa. Um dia o Sheikh foi alcançado por um inglês de nome Thomas, que vindo a ele pediu um favor. Disse: Sheikh, será que você poderia me permitir atravessar o deserto acompanhado pelos seus 20 valorosos homens? Porque sem vocês eu não tenho nenhuma chance de sobrevivência no deserto. Tenho uma missão a cumprir. O Sheikh disse: olha, nos sentiremos honrados em ter você conosco, porque você poderá conviver conosco e conhecer a nossa tradição, especialmente o nosso maior lema, que é fé, honestidade e hospitalidade acima de tudo. Bom, já lá pelo 9º dia, quando Thomas estava começando a se acostumar com o andar bamboleante do camelo, ele deu falta das suas preciosas moedas de ouro, que ele trazia consigo com o maior cuidado. Eram moedas raras e antigas, que tinham um valor inestimável. Quando ele pela manhã disse ao Sheikh: olha Sheikh, eu fui roubado em minhas moedas, o Sheikh ficou consternado, reuniu os homens e disse: olha, hoje a caravana não se move, vou com o meu burrico branco para cima do monte porque vamos meditar transcendentalmente no que aconteceu. O Sheikh foi para lá e passou boa parte da manhã, se não toda a manhã, com o seu burro branco. Quando ele chegou pelo meio-dia, reuniu os homens uma vez mais e disse: agora vocês ficam onde estão, a caravana uma vez mais não sai, porque eu vou entrar na minha tenda e lá dentro eu vou confabular com o meu burrico mágico para descobrir quem é o ladrão. Então ele entrou e ficou ali praticamente a tarde toda. Já estava declinando o dia quando ele saiu e reuniu os seus homens. Disse: nômades, fiquem aqui, eu quero que cada um de vocês entre lá, o meu burrico está na minha tenda. Sabem vocês que ele é mágico. Esse burrico é um legítimo descendente do burrico branco que pertenceu ao grande profeta Samuel. E ele vai me revelar quem é o ladrão, vai descobrir e me revelar. Então cada um de vocês terá que entrar, o ritual é esse, tem que ser feito desta forma: entrar lá na tenda, ficar de frente para o burrico, olhar por 7 segundos nos seus olhos, e depois dar a volta no animal e tocar com as 2 mãos levemente a cauda do animal por 3 vezes. Depois então vocês devem sair e formar uma fila aqui fora. Cada um dos nômades entrou e cumpriu o ritual. Terminado o último nômade, todos eles perfilaram-se um ao lado do outro, conforme o Sheikh Musa havia orientado, todos com as palmas das mãos levantadas para cima. Musa então veio diante do primeiro homem e explicou o que ia fazer. Ele disse: bom, este é o momento em que o meu famoso burro mágico vai revelar telepaticamente para mim quem é o ladrão. Eu vou fazer a reverência mágica do deserto diante de todos vocês. E quando eu estiver diante do ladrão, nesta hora o meu burro branco mágico, que sabem que ele é um legítimo descendente do burro branco que pertenceu ao grande famoso profeta Samuel, ele vai me revelar telepaticamente. Então nessa hora eu saberei quem é o ladrão. O Sheikh se aproximou do primeiro homem, fez a reverência mágica do deserto e o homem estava trêmulo, seus lábios tremiam tanto, sua boca, seu queixo, que dava para ouvir o barulho dos dentes batendo. Mas por um instante o perigo passou e o Sheikh então veio na frente do segundo homem e fez a reverência mágica do deserto. O homem estava extremamente nervoso, ele estava com os lábios apertados, com as mãos suando, medo da morte iminente. Porque se fosse descoberto com ele aquelas moedas, ele sabia que a sorte era caminhar para o deserto sem comida, sem água e morrer conforme a sorte escolhida por sua própria prática de pecado. Passou o perigo daquele, então ele se reclinou diante do terceiro homem e do quarto e do quinto, e cada um mais nervoso que o outro. Quando ele chegou no 12º homem, o homem estava suando nas têmporas, um suor frio do medo da morte por causa do pecado.
mas também desse passou a atenção. Foi aí que ele chegou diante do 13º homem. Inclinou-se, fez a reverência mágica do deserto e rapidamente sacou a sua espada, levantou bem alto e disse para o homem: homem, o teu pecado te achou. Confessa agora, ou você confessa a verdade, ou eu separo a sua cabeça do corpo. O homem começou a gaguejar e disse: Sheik, desculpe, eu não queria roubar, é que na verdade eu estava muito curioso sobre o que era aquilo que ele escondia com tanto zelo, mas eu tá lá no chão da minha tenda, eu vou devolver. O Sheik disse: não, você violou o nosso lema maior e agora você sabe que a consequência é sofrer as culpas do seu pecado. Você foi encontrado pelo seu pecado e agora você vai para o deserto sofrer em você a culpa, a escolha que você fez e as consequências dela, morrendo de fome e de sede no deserto. O homem saiu triste, a caravana descansou, no dia seguinte pela manhã saiu cedo. Quando lá pelo meio-dia pararam numa cisterna, num oásis para se reabastecer de águas, Thomas, não aguentando a curiosidade, procurou pelo Sheik Musa e disse: Sheik, olha, desculpe, eu não quero me intrometer aqui nos particulares de vocês e na sua tradição, mas eu estou extremamente curioso. Será que você podia me dizer como é que aquele burro disse a você quem era o ladrão? Foi aí que o Sheik Musa, passando a mão na sua longa barba branca, disse: Thomas, você é um europeu, formado em faculdade, você sabe que burro não fala. Sim, mas é que você foi assim, tão certeiro, você sabia como você descobriu. E aí então Musa contou para ele qual havia sido a sua estratégia. Disse: bom, Thomas, eu sei que todo ser humano que pratica o pecado é acusado pela própria consciência, se torna angustiado de mente e de coração. Então eu usei toda essa aflição humana para criar uma superstição. Inventei a história de que meu burrico branco era descendente do legítimo burrico branco que pertenceu ao profeta Samuel, que na verdade eu nem sei se Samuel tinha um burrico branco, e disse que eu obrigaria os homens a entrar lá e participar daquele ritual misterioso, que na verdade não tinha nada de misterioso. Olhar nos olhos do animal era só para criar uma tensão. Colocar as mãos na cauda era para continuar aumentando essa tensão. Na verdade, o que fiz foi fazer uma infusão bem forte de hortelã. E aí então embebi, lavei a cauda, o rabo do animal com hortelã, para impregnar de bastante essência de hortelã aquela cauda. Aí então obriguei os homens a entrar. Eu sabia que o pecador, o verdadeiro pecador, era o único que não iria cumprir o ritual, por medo de ser descoberto em seu pecado. Eu sabia que todos entrariam, mas o único que não ia pegar na cauda do animal era ele, não ia olhar nos olhos nem pegar na cauda. Ora, então eu sabia que todos os que entrassem ali sairiam com cheiro de hortelã na mão. E o único que não iria pegar na cauda não teria cheiro nenhum em suas mãos. Depois mandei os homens perfilarem, criei aquela suposta reverência mágica, que na verdade era só uma desculpa. Eu pus os homens com as mãos levantadas para cima, e então eu me agachava na frente deles e cheirava fortemente. Todos os que eu cheirei até o 12º tinham cheiro de hortelã na mão. Mas o 13º, por medo de ser descoberto, não pegou na cauda e não olhou nos olhos do animal. Portanto, ele não tinha cheiro de hortelã nas mãos. Quando eu senti que esse era o único que não tinha cheiro, fatalmente eu sabia que ele era o culpado. Moral da história? Pode ter certeza, toda mente humana que pratica o pecado perde a sua paz. Porque o pecado atormenta a consciência, ele escraviza a vontade. Ele angustia a alma. Todo pecador é angustiado de alma. Pode sorrir, pode brincar, pode se embebedar, mas lá no íntimo da alma há uma tristeza da qual ele não pode se livrar. Está escravizado pelo pecado. Qual é a única chance do pecador? Romper com o pecado, renunciar seu pecado. Sei, não é um processo fácil de ser cumprido. Não cabe ao homem simplesmente decidir romper com o pecado. Ele precisa de uma ajuda especial, externa, para realmente libertar-se da escravidão do pecado. E essa ajuda só pode vir trazida pelo Espírito Santo de Deus. Deseja você vivenciar essa experiência? Talvez eu esteja falando para alguém que em algum segmento da sua vida, por vontade ou por escravidão do pecado, está realmente escravizado por um pecado, praticando um pecado acariciado. E deseja mudar essa realidade na sua vida, libertar sua alma, sua consciência da angústia do pecado. Se você deseja vivenciar essa experiência, sinto que esse é um bom momento para orarmos. Feche os olhos e vamos orar. Pai de bondade, como é bom
essa paz que advém da certeza de que estás nos ouvindo. O Senhor sabe que não desejamos pecar, mas há uma natureza estranha dentro de nós, selvagem e decaída, que busca pelo pecado. Nós não queremos te ferir com o nosso pecado, não queremos nos ferir com ele. Existe sim, Deus, na nossa vida uma série de pecados menores que estão nos atormentando, mas existe algum que é maior do que os demais e está tirando a paz de nossa alma. Para este momento ruim, para este pecado, o que nós queremos é que o Teu Espírito Santo nos liberte, nos ajude a romper com ele, a romper e a renunciar o nosso pecado definitivamente. Suplicamos isso confiados na Tua promessa de que se pedirmos com fé nos concederás. Suplicamos esses favores em Cristo, aquele que nos salva, e assim oramos. Amém. Ok, este é o nosso site fabiocancela.net. Junte-se a nós e faça parte deste ministério. Compartilhe com seus amigos e juntos estaremos ajudando a divulgar a preciosa história do amor de Jesus. Eu estarei sempre aqui aguardando a sua visita. Até lá, que o Altíssimo te bendiga sempre e a todos aqueles a quem você ama sobre a face da terra. Mas lembre-se, você é a mais preciosa obra da criação de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.